nos capítulos anteriores. Em meio à escuridão de uma noite que deveria ter sido esquecida. Um beijo confuso. Um corpo entregue. E uma memória apagada. Louis, o capitão da segunda guarda, descobre que carrega em si um segredo. Um mistério de 4 meses. Um novo coração batendo junto ao seu. Mas quem foi aquele que dividiu a noite com ele? Enquanto o Império é tomado pela inquietação provocada por uma série de acontecimentos sombrios. Ele precisa agir. E no baile imperial, ao encarar a figura sedutora e provocante de Sua Alteza, um novo enigma toma forma. Por que ele o chama de Coelho Branco? E o que realmente aconteceu naquela noite esquecida? Os sussurros continuam pelos corredores do palácio. Dizem que é melhor evitá-lo. O Sr. Louis está esperando há muito tempo, para ser atendido pela Vossa Alteza. Louis continua ajoelhado, em silêncio, diante de Mathel. A figura à sua frente estende a mão com um leve sorriso. Levante-se, Coelho Branco. Louis segura a mão oferecida, levantando-se com elegância. Obrigado. Mathel observa de cima a baixo. Você perdeu peso. Louis se desconcerta, sem entender por que aquilo seria mencionado. Como cavaleiro, você deveria cuidar melhor de si. Está se alimentando mal. O toque em seu punho o pega desprevenido. Mathel parece examinar seu braço, avaliando-o em silêncio. Me desculpe, responde Louis, sem graça, com pensamentos inquietos. Que preocupação mais exagerada. Mathel permanece segurando seu braço com familiaridade. Tenho estado ocupado, nem reparei nisso. Diz Louis, tentando disfarçar. Uma desculpa convincente. Para quem ouvisse, pareceria que você está capturando uma dúzia de criminosos. Louis desvia o olhar, pensativo. E de quem será a culpa por eu não conseguir capturá-lo? Tenho algo a dizer sobre isso. Sei que está se divertindo, mas será que poderia me conceder um pouco do seu tempo? Mathel o encara diretamente. Está me pedindo o meu tempo? Sim, se não for incômodo. Mas por dentro, Louis sente o pressentimento crescer. Ainda com a mão em seu braço, ele responde com um sorriso sereno. Como eu poderia me incomodar com um pedido seu? Aqui, ou prefere conversar em outro lugar? Em outro lugar. Responde Louis. Atrás deles, as mulheres cochicham. Que pena, queria poder admirá-los mais um pouco. Já fazem 4 meses, certo? No último baile, ele só nos cumprimentou com um aperto de mãos. Mathel o puxa pelo braço. Por aqui. No terraço. O ar fresco traz um leve silêncio. Mathel está sentado com as pernas cruzadas, postura elegante, retirando lentamente sua máscara e a lançando ao lado. Louis observa em silêncio, cada gesto, cada traço daquele rosto. O olhar de Mathel é marcante, com um charme envolvente e perigoso. Os olhos de Louis se prendem ao dele, mas logo desviam, desconfortáveis. Ele nota. Você sempre olha para as pessoas assim? Assim como se estivesse escondendo algo. Mas fica tranquilo, sei que não é o seu estilo ser direto. Ele apoia o rosto na mão, analisando-o. Seus olhos sempre carregam essa expressão, como se algo pesasse dentro de você. Não acha? Louis soa levemente, inquieto. Estou incomodado comigo mesmo, por gostar tanto da sua aparência. Não é isso, me perdoe. Diz, tentando disfarçar os próprios pensamentos. Deixa pra lá. Responde Mathel com voz tranquila. Ele muda o tom, indo direto ao assunto. Então, sobre o que gostaria de conversar? Louis respira fundo. Sobre o suspeito em série que surgiu em nossa jurisdição. Mathel cruza as pernas, desinteressado. Ah, sim, ouço muito sobre sua incompetência. Louis se irrita. Enviei várias cartas oficiais sobre isso. Você as viu? Não recebi nada. Mas ambos sabem a verdade.
As cartas estão todas empilhadas em sua mesa, ainda lacradas. Louis continua. Acreditamos que o suspeito é um homem da zona da primeira guarda. Não podemos descartar a possibilidade de que esteja infiltrado no palácio. Ele coloca a mão no peito, firme. Peço que a primeira guarda coopere conosco. Sozinhos, não conseguiremos resolver esse caso com rapidez. Matteo observa cada palavra como se saboreasse. Eu não quero ajudar. Você só me procura quando precisa de algo. Louis passa a mão na nuca, desconfortável e pensativo. Seria mais fácil se pudéssemos apenas tomar uma bebida juntos, mas isso é impossível. Vossa Alteza, com todo o respeito. Matteo o interrompe, com a voz baixa e firme. Alteza. Quando foi que pedi para me chamar assim? O capitão pensa, confuso. O que ele quer dizer com isso? Mesmo depois de tirar a máscara e se mostrar como Vossa Alteza, ainda assim não quer que eu o chame assim? Não me lembro de nada daquela noite, pensei que esse homem poderia ser o pai da criança. Ele aperta as mãos, tenso. E continua em pensamentos. Não pode ser ele, mesmo que o céu se una à terra, não pode ser esse homem. Sei que não gosta de mim, diz Louis, mas, por favor, considere essa decisão. Não me importo de ser atormentado, mas não é certo ignorar os outros. Ele sorri, divertido. Está bem em ser o único a ser atormentado? Ele se levanta. O chama pelo nome. Louis estremece. Sim. Ele se aproxima, retira a máscara dele e a joga no chão. Seus olhos ganham um tom grave. Você se parece demais com o coelho branco que eu perdi. Não estou brincando. Não faz ideia de como meu coração se partiu ao perdê-lo. Ele toca o rosto de Louis com suavidade. Esse coelho, não seria melhor tentar pegá-lo de volta? Se me disser como ele se parece, encontrarei o mais rápido possível. Matteo desliza os dedos pelo rosto dele. Não faz sentido correr atrás de quem escolheu ir embora, concorda? Louis insiste. Mas ele era apenas um animal de estimação? Não. Ele afasta os dedos e o observa intensamente. Mas, já que ele se foi, preciso de um substituto. Preciso de um coelho forte, que não fuja. Você mesmo disse que suportaria ser atormentado. De repente, Matteo o puxa rasgando os botões de sua camisa. O que está fazendo? Exclama Louis, confuso. Tudo bem, vou te ajudar. Se você for um bom coelho. Um bom coelho? Ele acaricia os cabelos dele. Venha ao meu escritório amanhã cedo. Traga os arquivos. Louis ainda tenta entender. O que quis dizer com ser um bom coelho? Matteo sorri. Você vai fazer tudo o que meu coelho branco gostava de fazer. E, o que seria isso? Muitas coisas. Ele o envolve com os braços, e com um olhar quente e súbito, aproxima-se. Ele o beija. Um beijo repentino. Intenso. Assustando Louis. Deixando seu mundo inteiro em suspenso. O beijo aconteceu como uma tempestade inesperada. Matteo envolveu Louis, segurando com firmeza sua cintura e sua nuca, como se não quisesse deixá-lo escapar. Seus lábios o tocaram com uma intensidade quente, primeiro acariciando, depois saboreando, até dar um leve aperto, como quem deseja marcar para si. As mãos de Matteo deslizaram suavemente por baixo da camisa de Louis, tocando-lhe a pele com delicadeza. O gesto o deixou sem ar, o corpo sem reação, até que finalmente conseguiu se afastar, virando o rosto e tentando recuperar o fôlego. Espera! Murmurou, empurrando-o com as mãos trêmulas. Matteo se inclinou para o seu ouvido, sussurrando com voz baixa. Quem iria imaginar? Louis não sabia como reagir. Seu rosto estava em chamas. Mordeu os próprios lábios, sem entender por que aquele momento o havia atingido com tanta força. O toque desceu pelo pescoço. Ele o beijou ali, com um gesto demorado, e sussurrou novamente. É tão fácil ver esse olhar encantador no seu rosto.
Louis saiu do transe abruptamente, empurrando Mattel com força. Seu rosto corado não escondia o quanto estava abalado. Ele apenas sorriu, tranquilo, observando sua reação como se tudo tivesse sido planejado. Eu preciso cuidar de algo urgente. Sem sequer ajeitar as roupas, Louis fugiu do terraço. A camisa desabotoada, os cabelos bagunçados, o coração acelerado. Na grande sala do baile. Ao entrar, todos o olharam. Sussurros se espalharam como vento entre as colunas. Eles brigaram. Olha para ele, parece que foi algo mais intenso. Seu rosto estava vermelho, a blusa fora da calça e os botões ainda abertos. Tem uma marca no pescoço dele. Sussurrou uma das convidadas. Louis, percebendo os olhares e cochichos, se apressou em fechar a camisa e passou pelo salão com o rosto em chamas, querendo desaparecer. Sua irmã o viu passando e ficou completamente paralisada, cobrindo a boca com a mão, sem entender nada. Do lado de fora. A lua brilhava intensamente sobre o chafariz. Louis caminhava em direção à saída, ainda ajeitando a roupa. O que foi isso? Por que ele fez aquilo comigo, tão de repente? Ele leva a mão aos lábios, sentindo o calor que ainda restava. Ele não deveria ser capaz de fazer algo assim. Considerando quem ele é. Não pode ser a mesma pessoa daquela noite. Não, não tem como. Mas as dúvidas cresciam em seu peito. Em meio ao turbilhão de pensamentos, ele esbarra em alguém. Era o Duque Rafael Whiton. Me desculpe, preciso ir. O Duque segura seu braço, com firmeza, mas sem agressividade. Espere, preciso falar com você. Louis encara o Duque. Mas os olhos de Rafael logo descem até seu pescoço. A marca deixada por Mattel estava ali, visível, como uma confissão silenciosa. O olhar do Duque muda. Não é surpresa, é desconforto contido. Você está saindo com alguém. Foi apenas um mal-entendido. Responde Louis, constrangido. Podemos conversar depois? Eu realmente preciso ir agora. Mas seus pensamentos eram claros. Se eu continuar aqui, aquele homem pode aparecer de novo. Rafael solta seu braço, mas olha para a própria mão como se estivesse tentando entender o que sentiu. Louis começa a se afastar, mas antes que possa ir embora de vez, ouve a voz do Duque. Pensou sobre o que conversamos da última vez? Louis para. Seu corpo congela. Rafael retira a máscara, com a voz suave diz. Acho que já esperei tempo suficiente. Louis está ao pé de uma escadaria, e Rafael no alto, como se um abismo estivesse entre os dois. Ele hesita. Eu te disse que tenho sentimentos por você. No mesmo instante, os sinos da igreja ao longe começam a soar. A meia-noite chegou. Louis permanece parado, em silêncio, chocado com a confissão. Na manhã seguinte. Jovem mestre. Louis abre os olhos devagar. O mordomo o chamava com delicadeza. Dormir demais pode ser um problema, mesmo em meio a rumores. O senhor ainda tem trabalho a cumprir. Rumores, do que você está falando? O mordomo coloca um jornal sobre a cama. Louis o abre, e o que vê o deixa em choque. Uma imagem sua da noite anterior. A roupa toda desarrumada, os cabelos bagunçados, e a manchete. Todos esperavam uma discussão no terraço. Mas o amor é o fim de todos os desentendimentos. A cor do coelho branco era evidente ao sair de forma tão abrupta. Não só seus lábios estavam avermelhados e úmidos, como seus cabelos estavam bagunçados, e havia uma marca visível em seu pescoço. Louis segura o jornal, pasmo. Isso aqui é uma peça de ficção. O mordomo responde, hesitante. Isso foi o mais discreto que consegui encontrar. Em outras manchetes, sugerem que o senhor foi envolvido em um acontecimento inesperado e acabou esperando um bebê. Louis fica furioso. Ele continua lendo. Uma citação atribuída a Mattel.
Nos dias de hoje, a relação entre dois homens não é nenhum tabu. Ele leva a mão à testa, frustrado. O que eu faço agora? Com todo respeito, jovem mestre, o senhor está se encontrando com Sua Alteza? Claro que não, ele está apenas se divertindo às minhas custas, você sabe como ele é. Conheço a personalidade dele. Mas, espero que não se abale tanto. Você é uma pessoa sensível, deveria evitar se envolver com quem mexe com seus sentimentos assim. Ele aperta os lençóis, tentando se conter. Queria que pudesse ficar em casa hoje, mas será impossível evitar os boatos no trabalho. O mordomo o empurra delicadamente até o banheiro. Por favor, mantenha-se discreto. Encontre alguma dama encantadora. Luiz se olha no espelho. Rosto pálido, olheiras profundas, expressão exausta. Na saída do quarto, o mordomo completa. Preparei chá quente e algo para comer. Vá com calma. Luiz fica ali, parado, perdido no reflexo. Sua mente retorna à noite anterior, com o Duque. Preciso de sua resposta, disse Rafael. Aquela noite, não significou nada para você. Você está falando de 4 meses atrás. No baile imperial. Sim. Você disse que iria pensar a respeito. Eu disse que precisava de tempo. Vai continuar fingindo que não sabe de nada. Rafael o encara com tristeza. Não imaginei que você fosse do tipo que ignora os sentimentos dos outros. Luiz tenta responder, mas as palavras não saem. Ele pensa. E se aquele que dividiu comigo aquela noite for mesmo o Duque de Vaiton? Luiz morde os lábios, sufocando o turbilhão em silêncio. Se ele for o pai desta criança, o que será de mim? Na sede da segunda guarda. O clima era tenso. Diante da porta do escritório do capitão, uma multidão de repórteres se amontoava desde o início da manhã, aguardando por ele com insistência. Do outro lado, escondido, Luiz observava. Eles estão esperando desde cedo, são mesmo persistentes. Mas, ao tentar escapar discretamente, uma repórter o avistou, e em segundos todos correram em sua direção. Senhor Luiz Alexeev. Bom dia. Poderia comentar sobre o que houve ontem à noite no terraço? Cercado por flashes e anotações apressadas, Luiz tentava se esquivar. Com licença, me deem passagem, por favor. Mas a repórter bloqueou seu caminho, firme. Por que é tão difícil nos dar uma declaração? Quais são seus sentimentos em relação à Sua Alteza? Apenas isso. Antes que ela concluísse, a porta atrás dela se abriu. Surpresa, ela tropeçou para a frente, mas Luiz a assegurou com delicadeza. Você está bem? Perguntou ele, com um olhar sereno. A repórter corou, sem palavras. Diante daquele homem tão bonito e gentil, suas perguntas sumiram da cabeça. Sabrina surgiu na porta com expressão severa. Está atrasado, senhor. Luiz assentiu, envergonhado. Sabrina então se virou para os repórteres. Continuem assim, e todos serão levados sob custódia por atrapalhar um caso oficial. Espero que ninguém esteja por aqui quando eu voltar. As palavras e o olhar dela foram suficientes para dispersar a multidão. Dentro da sala. Sabrina caminhava à frente com passos firmes. Luiz a seguia, notando sua expressão dura. Será por causa do escândalo? Ela parece irritada. Ontem de manhã, recebemos um alerta de desaparecimento. Luiz parou, surpreso. Uma jovem de 23 anos, que trabalhava em um bar na área da primeira guarda, não voltou para casa. Há chances de ser apenas um sumiço comum? Questionou ele. Sabrina respondeu. Investigamos os arredores. Nada suspeito. Segundo os vizinhos, ela era responsável, sem problemas financeiros ou mudanças de comportamento. Ela então jogou uma foto sobre a mesa. Emily, disse Luiz, reconhecendo. Sim. A funcionária do Lilac, o bar que frequentamos. Emily Coyle.
Enquanto ele examinava os papéis, Sabrina continuou. Ela possui características parecidas com as outras vítimas: cabelo escuro, curto, pele clara. Louis franziu o senho. Será mesmo obra do criminoso? Espero que não, disse Sabrina. Louis se apoia sobre a mesa irritado. Mas foi muito rápido, encontramos uma vítima antes de ontem. Com os olhos marejados, Sabrina diz. Eu a vi ontem à noite. Ela me trouxe o jantar. As lágrimas correram. Será que ela está bem? Louis a abraçou com delicadeza. Vamos encontrá-la. Seja qual for o resultado, precisamos agir. Mais tarde naquela manhã, Louis se dirigiu ao local onde encontraria Mattel. Carregava os documentos em mãos, pronto para entregá-los. Parou diante da imponente porta do escritório. Antes que pudesse bater, ouviu uma voz. Então você realmente veio. Era Jack Crown, o subcomandante da primeira guarda. Sua Majestade te informou sobre mim. Vossa Alteza apenas pensou que talvez você aparecesse. Me pediu para acompanhá-lo, caso viesse. Por aqui. Sem entender muito, Louis o seguiu. Mas esse é o caminho do palácio principal. As criadas cochichavam ao vê-lo passar. Chegaram até uma porta grandiosa, ornamentada, com detalhes dourados. Jack pediu os documentos. Vamos começar verificando o que já sabemos. Louis tentou escapar. Talvez não seja necessário ver Sua Alteza agora, não quero incomodar. Jack sorriu empurrando-o suavemente para dentro. Louis entrou, hesitante. O vento leve balançava as cortinas. Na frente dele, Mattel estava sentado na cama, observando-o. Havia algo na atmosfera daquele momento. Os dois se olharam em silêncio. Ele está lindo como sempre. Louis desviou o olhar, desconcertado. Eu sinto muito. Não pretendia te acordar. Aproxime-se, disse Mattel, interrompendo. Só me aproximo para ouvir melhor, murmurou Louis. Coelho branco. Me beije. O quê? Quero acordar com um beijo de bom dia. Mattel o puxou pelo braço, e Louis, hesitante, se inclinou, e se aproximou lentamente até tocar seus lábios. Mas aquele gesto repentino, firme, quase impiedoso, não trazia apenas desejo. Havia algo mais por trás daquele olhar, algo que queimava como ciúme mal contido. A tensão se instalou entre eles, densa como o ar antes de uma tempestade. Você está com cheiro de perfume feminino, a voz saiu baixa, mas carregada de acusação. Com quem esteve? Louis ficou imóvel, surpreso com a pergunta e com a proximidade. O peso do olhar de Mattel era difícil de sustentar. E ali, no silêncio do quarto, pairava um sentimento difícil de explicar. Louis sequer conseguiu responder. Entre suspeitas, memórias confusas e sentimentos não ditos, Louis começa a se perder entre o que sente e o que teme. Mas, quem realmente esteve com ele naquela noite? E o que o destino reserva quando verdades começarem a vir à tona? No próximo capítulo, segredos serão colocados à prova. E o coração de Louis também. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!